Olá, querido. A vida de Estevão é um exemplo de coragem diante da oposição. Você está preparado para oposições? O Evangelho, Jesus disse que o caminho é apertado e estreito. A história de Estevão nos deixa um legado muito importante e nos desafia a viver em fidelidade a Deus. A história de Estevão está narrada no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Ele era diácono, pregava com poder, autoridade, exercia grande autoridade como orador, pregando a palavra de Deus, mas era um homem cheio do Espírito. Estevão é um dos diáconos que foi escolhido para cuidar das viúvas e dos órfãos helenitas, e ali ele trabalhou com afinco e fidelidade. Destaco para nós o exemplo de coragem que influenciou todos os cristãos do primeiro século. Ele influenciou por causa de sua coragem e diante de oposição, ele não recuou. Eu quero ler um pedaço da história que está lá no capítulo 7 de Atos, versículo 54 a 60. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Estevão está no final de carreira agora porque ele será apedrejado. Ele suscitou ódio em meio ao confronto que ele fez diante dos religiosos da época. O próprio Sinédrio e os judeus da época decidiram apedrejá-lo. E disseram, o versículo 58 diz: Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, e o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Algo impressionante na história de Estevão. Ele foi um influenciador na conversão de Saulo. Saulo, agora apóstolo Paulo, foi talvez dos mandantes, ou pelo menos autorizou ou concordou com o apedrejamento de Estevão. Mas o que nós não sabíamos e que a história nos conta é que Jesus foi glorificado na vida e na coragem de Estevão. Ele serve de modelo para nós no contexto de coragem e autoridade em meio à oposição. Versículo 59 diz: E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha que versículo 60 como é lindo. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão, em seu trajeto de vida e a maneira como ele morre, ele serve de modelo para nós. Ele é o primeiro mártir, o primeiro cristão a morrer por causa do Evangelho. E a sua morte em muito se assemelha, o seu sofrimento e morte se assemelha com o que Cristo sofreu por nós. Eu quero destacar para nós, na história de Estevão, a sua coragem, mas também analisar com você a tolerância e o perdão que havia, graça que havia no coração de Estevão. Estevão não se coloca contra os seus opositores, ao contrário, ele ora, ele é um bem-aventurado. Então ele não persegue, ele não amaldiçoa os seus perseguidores. Antes, pelo contrário, ele libera perdão e ainda ora por eles. Orar pelos inimigos é uma característica de um cristão, de uma pessoa regenerada e salva. O discurso de Estevão, no capítulo 7, narra todo um contexto, um resumo da história, começando em Abraão e chegando até Jesus. Esse paralelo que a gente pode fazer entre Jesus e Estevão mostra-nos o quanto ele foi fiel ao seu Senhor. Ele foi profundamente fiel, ele não negociou o princípio e diante da perseguição, da oposição, ele não recuou e ele foi corajoso. Por isso, Estevão é um exemplo de coragem em meio à oposição. Mas eu também penso que a vida de Estevão serve de inspiração para mim e para você como igreja do Senhor. Será que estamos preparados para uma perseguição? Diante de um possível apedrejamento por causa da palavra de Cristo, por causa da palavra de Deus, qual seria o seu comportamento? Eu quero refletir, porque eu já refleti, eu quero que você reflita 3 perguntas para encerrar esse nosso devocional da manhã de segunda-feira. Estamos dispostos a correr os mesmos riscos para
defender a nossa fé em Jesus Cristo? Será que eu e você faríamos o mesmo? Repetiríamos esse modelo que Estevão assim se apresentou? Segunda pergunta: estamos dispostos a viver por Cristo, custe o que custar? Talvez viver por Cristo você não negocia, você quer isso. E isso é muito relevante e é importante. Mas a terceira pergunta que eu quero deixar para a nossa reflexão: você e eu estamos dispostos a morrer por amor a Cristo e o Evangelho? Eu não quero ser o pregador do caos, mas se uma perseguição vier, muitos morrerão se não negarem a Cristo. E talvez isso aconteça. Então prepare o seu coração, seja corajoso, não recue, fique firme na presença do Senhor. E se você tiver que ser um modelo de coragem em meio à oposição, que eu e você decidamos ser como Estevão, um modelo para seguirmos nos dias atuais. Deus abençoe você, tenha sempre esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Te vejo amanhã, se minha voz melhorar e se Deus nos permitir. Um forte abraço, tenha sempre esperança. Até lá.